Boa noite, bem-vindos ao Home Delivery especial Natal e a te convidar a tu te levantares do sítio onde tu estás e a louvar connosco ao nosso Deus. Oh, vinde, fiéis, alegres, triunfantes, chegai a Belém com humilde louvor e ali contemplai vosso Rei já nascido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo Senhor. E os anjos em coro com santa alegria proclamam, louvando o fiel Criador. A Deus glória dai nas maiores alturas. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo Senhor. Louvemos a Deus por seu dom inefável, seu Filho Jesus, nosso bom Salvador, o qual sobre a cruz deu por nós sua vida. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo Senhor. Vinde adorai o Criador Salvador. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos Cristo Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque enviaste o teu Filho para morrer por nós. Obrigada, Senhor, porque hoje, graças a isso, Deus, nós podemos estar na tua presença e louvar o teu nome, Senhor. Vem falar aos nossos corações através da palavra que nós vamos ouvir agora, esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, o meu nome é Carlos Rebelo, tenho 50 anos, sou casado com a Sofia Rebelo, temos 2 filhos, o Samuel 16, a Beatriz 16, e queria agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de poder partilhar com vocês aquilo que vou partilhar, ao André Simões, pastor André Simões, pela oportunidade, também toda a liderança da igreja por a confiança que têm em me deixar partilhar
e não podia deixar de agradecer também a todos os homens, as alcateias da CCLX, por me permitirem caminhar com vocês. A mim calhou-me o tema sobre o Natal e não há dúvida sobre esta época, e já muito foi dito e já muito foi explorado, e todos nós sabemos o que representa o Natal. O mês de dezembro é um mês muito trabalhoso. É as prendas, é as comidas, é os enfeites de Natal, é os jantares de empresa que não têm fim, é os supermercados cheios de gente e filas para pagar, é o bacalhau que está caro, é os euros que saem, é as prendas para embrulhar, é os putos a quererem abrir as prendas. Natal é tudo isso. Mas será que esse é o Natal que a Bíblia fala? Essa é a pergunta com quem eu quero começar. Na verdade, a Bíblia não diz que o Natal foi em dezembro. Na verdade, também não sabemos se foi dia 25 de dezembro. Na verdade, não sabemos sequer, a Bíblia não fala sequer de uma festa associada ao Natal como nós o vivemos. Então, por que é tão comum nós festejarmos o Natal? Natal tem a ver com Jesus. É impossível nós falarmos de Natal sem falar da pessoa bendita de Jesus. Mas para falarmos sobre Jesus e sobre o Natal, temos que nos posicionar. Há dois caminhos para falar de Jesus. E um deles nós temos que escolher. Ou ele realmente era Deus, ou ele foi um maluco, um doido, um lunático que passou por aqui, por esta terra, e que disse coisas como: eu e o Pai somos um, eu vou-vos dar a vida eterna, ninguém chega ao Pai senão por mim. Se nós acreditamos nisto, nós queremos que ele é Deus. E essa é aquilo que eu creio. Ele é Deus. E eu gostava de ler com vocês alguns versículos, não muitos, só para contextualizar o que a Bíblia diz sobre de Jesus ser Deus. Em João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há dúvida. Jesus era o Verbo, e Jesus estava com... O Verbo era Jesus, e Jesus estava e era Deus. No João, no mesmo livro, João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito. Portanto, pela Bíblia, pelo aquilo que nós acreditamos, nós não temos dúvidas. Jesus não foi um maluco, não foi um lunático. Jesus era a pessoa de Deus encarnada. Então, se é nisto que nós queremos, então nós temos que perceber que Natal a Bíblia nos apresenta. E eu gostava de ler com vocês a história, se calhar, mais conhecida sobre o Natal na Bíblia. E ela está em Lucas 2, e eu vou começar a ler. Vamos ler alguns versículos, por isso peço a vossa atenção e a vossa paciência comigo. E diz assim, a começar no verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu para a Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém. Por ele ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia ali, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados por grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ao ausentar-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos fez conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Este é o texto que no Natal nós podemos ver na Bíblia que mais se assemelha àquilo que nós acreditamos enquanto Natal. Mas o Natal que nós vivemos não é este.
este relato relata-nos uma coisa incrível. Ele diz que Deus nasceu. Deus nasceu. Só esta expressão ela é grande demais para as nossas cabeças. O Deus todo-criador, todo-poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, as montanhas, os vulcões, que criou os animais com toda a complexidade de seres que existem, que criou o ser humano, que criou os mares e todos os bichos que habitam nos mares. O Deus que não tem limite, para o qual não há impossível. O Deus que criou o céu e tudo aquilo que neles existe, as galáxias, os planetas, os sols, os buracos negros, tudo isso. Este Deus nasceu. E isto é Natal. Isto é Natal. Deixem-me só falar-vos um bocado acerca disto. Deus nasceu e nasceu num lugar, em certas circunstâncias. Deixem-me só dar-te dois exemplos para nós podermos prosseguir com aquilo que eu quero falar hoje. Eu não sei se tu sabes, mas no Japão, o Japão é um país de muito respeito, de pouca corrupção, onde as pessoas não mexem naquilo que é deles. Há histórias no Japão em que se deixares uma carteira ou um telemóvel num determinado lugar e te lembrares disso mais tarde e voltares a esse lugar, esse telemóvel, seja ele que marca for, seja um topo de gama, seja ele o mais fuleiro que existe, esse telefone vai lá estar. Se lá deixares a carteira, tenha muito ou pouco dinheiro, essa carteira vai lá estar naquele lugar. Eles não vão mexer. Esta é a cultura do Japão. No Canadá, outro exemplo, eles têm um sistema de saúde em que não é como o nosso. O nosso cá em Portugal, o que nós temos é, se tens pouco dinheiro, não tens chance. Vais ter que ir ao público e vais ter que esperar por uma consulta muitos meses e vais ter que te resignar ao médico que te foi concedido. Ou se tens dinheiro, vais então a um privado e podes pagar e podes ser atendido mais rapidamente, podes escolher um médico, podes ter outras condições para o teu tratamento. No Canadá isso não existe. O sistema de saúde do Canadá é um sistema de saúde único. Ou seja, quer tenhas dinheiro, quer não tenhas dinheiro, vais ser atendido pelo mesmo médico, da mesma forma, com as mesmas condições. Sejas tu um sem-abrigo, sejas tu o primeiro-ministro. Não há outra forma. Então, estes são alguns exemplos, são 2 exemplos de sítios onde, se calhar tu e eu gostávamos de nascer. Se nos dessem essa possibilidade de nós escolhermos o sítio onde a gente pudesse nascer, a gente se calhar não escolhíamos o sítio onde nascemos. Outra coisa é, por exemplo, se te dessem a possibilidade de escolher o teu apelido, a tua família. Eu se calhar chamava-me, sei lá, Rebelo Jobs, Obama, Rebelo Obama. Eu seguramente seria tentado a escolher uma família que me projetasse um futuro diferente, um futuro com menos inseguranças, um futuro com mais qualidade. E isso é normal. Se isso nos fosse dado a escolher, se isso fosse uma hipótese na nossa vida, eu acredito que alguns de nós escolheríamos outras coisas. E na verdade isso não pode acontecer. Mas Jesus, Deus, podia ter escolhido. Ele sim podia ter escolhido. Ele podia ter escolhido aparecer com 30 anos, fazer o seu ministério e sair de cena com 33. Mas ele não escolheu isso. Deus nasceu e nasceu debaixo de algumas circunstâncias também para nos ensinar alguma coisa. Sabe, Deus escolheu ter uma mãe adolescente, inexperiente, virgem. Deus escolher ser um bebê onde a exposição era total. Ele seguramente foi amamentado a peito, seguramente tiveram que tratar da higiene dele. Eu não vou me alongar muito mais no que isto quer dizer, todos vocês sabem como se trata da higiene de um bebê. Só que ele era Deus. Ele escolheu ter um pai adotivo. O pai de todos nós, não é? O Abba Pai, escolheu ter um pai adotivo. Ele escolheu nascer num dos momentos mais difíceis da sua região. Um recenseamento estava a acontecer e ele teve que nascer numa manjedoura, sem condições nenhumas, 0 condições para ser feito um parto. E foi aí que Deus escolheu nascer. Mas Deus nasceu. Mas se ele nasceu, sim, ele era Deus,
Então, porquê é que ele nasceu desta maneira? Deus não apenas nasceu desta maneira. Deus, para nascer desta maneira, ele cedeu também. E esta é uma palavra que nós podemos ter alguma dificuldade em associar a Deus. Deus cedeu? Como assim, Rebelo? Deus cedeu. E este é o meu primeiro ponto. O primeiro foi Deus nasceu e Deus cedeu é o meu segundo ponto. Sabem, para falar disto precisamos de voltar à Bíblia e ler um texto que se encontra em Filipenses 2, a começar no versículo 5, e diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, o que este texto nos diz é que houve uma cedência. Jesus que era Deus, Deus que nasceu, Deus estava agora a ceder à sua divindade. E eu acho que é importante nós virmos ao dicionário para percebermos algumas palavras que têm a ver com ceder, para percebermos. Esta palavra pode parecer muito humana, mas para mim tem muito de divina. Por exemplo, ceder é um verbo. E este verbo, no seu estado de intransitivo, quer dizer curvar-se, conceder, concordar em, dar de si ou diminuir a intensidade. Com estes significados podemos entender um pouco melhor o que quer dizer Deus cedeu. Mas voltemos a Filipenses 2, principalmente ao verso 6, onde diz, deixem-me só voltar atrás, que já passei aqui, onde diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu fui buscar algumas traduções diferentes de várias Bíblias para nós percebermos o que é que isto quer dizer. Muitas vezes, quando nós lemos não julgou como usurpação ser igual a Deus, nós não entendemos bem o que é que está aqui escrito. Na NVI diz assim, não considerou ser igual a Deus. Tantas vezes nós não queremos ser, nós queremos ser igual a alguém. Jesus, Deus, não quis ser igual. Na VFL diz, não achou que devia tirar proveito para si mesmo pelo facto de ser igual a Deus. Na OL diz, não reivindicou o ser igual a Deus. Na BPT diz, não quis agarrar-se ao direito de ser igual a Deus. Noutra tradução diz, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Noutra ainda diz, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Noutra tradução diz, não tentou ficar igual a Deus. E noutra ainda, para terminar, não estava interessado em agarrar-se à sua igualdade com Deus. Agora, com estes exemplos e várias formas de dizer o mesmo, ele cedeu. Deus não só nasceu, mas ele cedeu da sua divindade. Cedeu em ser Deus e tornou-se homem, tornou-se carne, como eu e tu. Para quê? Para que fosse Natal. Mas na forma de homem ainda, ele quis ainda ir mais longe. Sabem, quando Jesus nasce, vínhamos de um período de silêncio de 400 anos em que Deus seguramente estava farto do homem. O homem não fazia aquilo que Deus queria. O homem tão depressa bendizia a Deus como maldizia. O homem tão depressa louvava e adorava a Deus como louvava e adorava outros deuses. E então Deus, havia tanta coisa dita pela tradição oral, tanta coisa já escrita no Velho Testamento, e o povo não conhecia a Deus. Sabem, por muito que eu leia, por muito que eu estude sobre uma pessoa, isso não quer dizer que essa pessoa me conheça. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu posso estudar sobre Cristiano Ronaldo. Eu posso estudar toda a sua vida, eu posso saber o número que ele calça de chuteiras, a comida que ele mais gosta, as cores, o filme que ele mais gosta, o snack que ele mais gosta. Eu posso saber tudo isso e posso chegar à porta dele, tocar à porta. E seguramente quando ele olhar pelo videoporteiro, ele vai olhar e vai dizer quem é. Ou seja, o facto de eu conhecê-lo tão bem não faz com que ele me conheça a mim. E este era um problema que estava a haver ali no Velho Testamento. Então, Deus cedeu para quebrar isto. Deus cedeu para se tornar homem, para podermos estar com Ele ao vivo, tocar-lhe e Ele poder nos ensinar na prática, no caminhar, no dia a dia,
o que era isto de ser cristão. Mas Deus não só nasceu, Deus não só se deu, mas Deus tinha um propósito. Ele queria ser conhecido. E isto também é Natal. Natal é nós entendemos que Deus nasceu e quer nascer em nós. Natal é nós sabemos que Deus cedeu e quer que nós cedemos à sua vontade. E Natal também é dar a conhecer aquele que é nosso, que é o nosso Senhor. Nos russos, na época da exploração lunar, ao subirem e explorarem a Lua, chegaram lá acima e disseram-se que eram ateus. Eles disseram que subimos lá acima e não vimos ninguém. E isto é preocupante. Nós tentamos, pelos nossos esforços, encontrar Deus, nunca vai resultar. Deus não vai ceder aos nossos esforços. Deus não vai se mostrar a quem o procura muito, ou quem deixa de comer para jejuar, a quem passa muito tempo a ler. Não, Deus quer ser conhecido, Deus quer intimidade, Deus quer se chegar a nós, Deus quer ter uma conversa franca connosco. Natal é isto, bem diferente do Natal que nós vivemos hoje. Natal é Deus nasceu e nós devemos nascer de novo também. Deus cedeu e nós devemos também ceder à sua vontade. E Deus tornou-se conhecido e nós devemos conhecê-lo também. Um bom Natal. Que tempo fantástico tivemos no nosso Home Delivery. Chegou o momento de sermos generosos e servirmos a Deus com as nossas ofertas. Vamos estar a passar aqui em baixo todas as informações. Obrigado pela tua generosidade. Que Deus ricamente abençoe.